A paz do Senhor, irmãos. Não se acanhe em falar amém. Eu gosto do culto movimentado, então gritem, exalte o nome do Senhor. Bora, gente. Um amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor a todo tempo. Vamos abrir suas Bíblias em Daniel, capítulo 3. Nossa leitura hoje será baseada em Daniel, capítulo 3. Todos já conhecem, né, a passagem. E vamos nos alimentar. Eu hoje estou mais nervosa do que antes. Parecendo que é a primeira vez. Outro dia eu escutei uma entrevista da Fernanda Montenegro e ela falou bem assim, perguntaram para ela, você ainda dá aquele friozinho na barriga quando você vai fazer um trabalho? Ela falou, quem nunca? E quem não sente isso, não sei o que aconteceu. Ou morreu a arte, ou ainda não sabe o que é arte. Né? E aí, é interessante. Hoje nós iremos falar sobre 3 homens guerreiros aí, e que o título ele foi bem impactante para mim. O tema é uma fé que não negocia princípios. Saiu um erro ali em princípios, gente. Desconsiderem. Desconsiderem. Vamos lá, amém. Como todos já conhecem, Nabucodonosor era um rei muito importante. Foi um homem muito rico no seu tempo e poderoso. E teve um momento em que ele mandou construir uma estátua de 16 côvados. E eu fui pesquisar, eram mais ou menos, levando a metragem, mais ou menos de 27 a 40 metros. E ali ele mandou construir aquelas estátuas. E todos os dias, quando soasse a trombeta, quando os sinos tocassem, todos precisavam prostrar suas cabeças e adorar aquela estátua. E só que ali tinham 3 homens, e ele não contava com a presença daqueles 3 homens, que eram Abidnego, Mesaque e quem é o outro? Olha, está todo mundo afiado, graças a Deus. E ali aqueles homens, eles eram tão fiéis ao Senhor, e todas as vezes que aquela trombeta soava, que o sino tocava, eles não se prostravam àquela estátua que o rei tinha mandado colocar no meio da praça. E aí essa conversa chegou até o rei Nabucodonosor, e ele simplesmente mandou chamar a todos os 3 jovens, né? Mandou chamar os 3 jovens, e ali na conversa, né, foi questionado por que não se prostravam, por que eles não adoravam aqueles deuses. E no versículo 17 e 18, lembrando que nós vamos pegar a partir do 16 ao 30, tá, gente? E aí ele fala o seguinte, no 16: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha, do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles não estavam servindo Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não estavam servindo a Deus por interesse. Eles não serviam a Deus por interesse. Né? Eles serviam a Deus porque eles acreditavam no poder de Deus.
Eles acreditavam que o Senhor era o Senhor Criador e o Senhor que era para ser adorado. Em nenhum momento eles se curvaram diante daqueles deuses, em nenhum momento eles tiveram medo daquele rei que instituiu aquela lei para que todos dobrassem-se diante daqueles deuses, né? E eles estavam ali servindo a Deus por convicção. Hoje, se for fazer um paralelo com os tempos de hoje, que é muito parecido com aqueles tempos, o mundo tenta nos posicionar, dobrar joelhos para muitas coisas. Então, hoje, nós dobramos os joelhos, estamos, né, ali, se a gente não vigiar, a gente vai dobrar o joelho para o dinheiro, vai dobrar os joelhos para a aprovação das pessoas, pecados disfarçados de naturalidade, mas Deus continua procurando pessoas que o adorem de verdade. Como aqueles 3 homens que falaram, não, espera aí, o Deus a que eu sirvo é o Deus verdadeiro, é o Deus que é fiel e Ele jamais vai me abandonar. E Deus, Ele está procurando pessoas fiéis, pessoas que queiram de fato segui-lo, pessoas que acreditem o porquê que Ele existe e para que Ele existe. E nós precisamos ter entendimento que mesmo que eu perca algo, que eu perca batalhas, que eu perca lutas, que eu me depare com alguns tipos de dificuldades, eu não posso de nenhuma forma, né, esquecer a fé que eu tenho em Cristo. Então, assim, a fé verdadeira, gente, ela não pode ser negociada em nenhum momento. Em nenhum momento. Quando, lá em Daniel 3, 19 e 25, o rei ficou furioso, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Vocês imaginem, 7 vezes mais do que era o normal aquecer aquela fornalha. E às vezes, quando somos fiéis a Deus, a pressão ela só aumenta. Ou seja, a fornalha foi para 7 vezes mais do que o que era acostumado a acontecer. E isso, em paralelo com o que nós vivemos hoje, quando nós nos colocamos diante de uma dificuldade, e só que ali tem a questão de andarmos com Cristo, parece que a pressão é dobrada. Parece que é 7 vezes mais pior do que aquele que anda no mundo. E a gente fica, Deus, eu não vou suportar isso não. E o Senhor, calma, que ainda não aqueci nem 7 vezes, não permiti ainda que aquecesse 7 vezes, porque eu sou o Deus da glória e eu vou te tirar quando a fornalha estiver aquecida 7 vezes mais. E nós precisamos ter esse entendimento, porque o Senhor, Ele não falha, Ele chega na hora certa. O Senhor, Ele decide fazer o certo na hora certa. Não sinta-se abandonado, não sinta-se esquecido. Por mais que a fornalha esteja quente, aquecida na tua vida, tenha paciência, porque Deus vai chegar na hora certa. Então, quando você decide buscar a Deus para poder enfrentar as lutas, você ganha uma segurança que é só o Espírito Santo que te traz essa paz. Não é o homem que vai te fazer sentir que essa segurança, né, é possível. Não é o homem que vai te tirar da fornalha 7 vezes mais aquecida. Não é o homem que vai te fazer entender de que você vai morrer ali. Não, porque existe um Deus que é maior do que qualquer outra coisa e Ele vai estar contigo naquele momento certo. Então, assim, nós precisamos permanecer fiel a Deus, mesmo quando a fornalha estiver 7 vezes mais aquecida. E quantas vezes você já se deparou com a sua fornalha aquecida? Será que nós já chegamos a esse nível? Será que nós já passamos por isso? Ou nós ainda estamos ali no morno, no suave, na nave, como muitos dizem, né? Será que nós ainda estamos ali no leite, na papinha?
Será que nós ainda estamos ali engateando e falando, Senhor, tenha paciência porque é no meu tempo. Senhor, não me cobre tanto, porque eu ainda não estou tão preparada. Então, assim, eles foram jogados, amarrados, foram para dentro de um fogo onde estava 7 vezes mais aquecido. Eu não consigo nem ter uma noção. Porque quando a gente acende um fogo, pega na panela quente, a dor é uma dor abençoada, que parece que o dedo vai sair da mão. E a gente coloca ali dentro da água, debaixo da água, e o negócio parece que só piora cada vez mais. Imagine uma fornalha aquecida 7 vezes mais do que o normal. E aí, irmãos, quando a gente se depara com esses momentos de luta, com esses momentos de tanta entrega, onde a gente vê homens como esses da Bíblia, que se entregavam, e hoje a gente olha para as nossas vidas e fala, Senhor, será que eu tenho me dedicado o suficiente? Será que eu tenho me entregado de forma correta aos teus braços? Será que eu tenho me entregado de forma fiel a Ti? Será que eu tenho buscado da forma que tem que ser a Tua presença? Será que eu tenho escutado, Senhor, a Tua voz, mas a Tua verdadeira voz sem nenhum tipo de ruído? Será que está tendo alguma interferência no nosso elo, na nossa ligação? Mas aqueles homens, eles tinham certeza que o Senhor estava ali com eles. E eles falam, mesmo que o Senhor não apareça, eu vou seguir, não vou dobrar os meus joelhos para os teus deuses. Diante de qual dificuldade você tem se deparado? Diante de qual dificuldade você tem simplesmente curvado e falado, Senhor, a partir daqui eu já não consigo mais. Mas, irmãos, eu tenho uma palavra poderosa assim para falar para vocês, e uma palavra que me tocou. O fogo que era para destruir, ele quebrou todas as amarras naquele dia. O fogo que veio para destruir, quebrou todas as amarras, Anderson, da tua vida. Então, irmãos, coloquem isso no coração de vocês. Aquele fogo, ou esse fogo que você está passando, é só para destruir as amarras que está acontecendo na tua vida. E tem gente que tem vivido de uma forma assim, muito sem convicção. Não tem perspectiva, não tem buscado, não tem adorado, não tem reservado tempo. Não tem se lançado aos pés do Senhor. E aí, quando a gente olha para essa cena desses 3 homens dentro de prestes a serem lançados dentro de uma fornalha, eles vão sentir o fogo ardente no corpo. Eles, com certeza, sentiram medo, mas a convicção era maior. A fé deles era maior. Humanamente falando, quem não teria medo? Quem não negaria? Quem de nós aqui estaríamos dispostos a negar o Senhor Jesus Cristo e não entrar naquela fornalha? É muito difícil, gente. A prova, ela está queimando, a prova ela é grande e a prova, ela não é algo impossível para Deus. Pensem, enquanto o fogo está ardendo, o Senhor está quebrando as amarras que existem na sua vida. Enquanto você estiver na luta, enquanto você estiver orando, enquanto você estiver chorando, enquanto você estiver buscando, o nível pode estar sendo elevado da fornalha, mas o Senhor está usando aquela fornalha para quebrar toda a amarração que existe na sua vida. E por que eu estou repetindo essa questão de amarração, gente? É para que fixe bem, porque a glória do Senhor, ela é maior do que qualquer outra coisa.
É maior do que qualquer trabalho contra a tua vida, é maior do que qualquer desemprego, é maior do que qualquer falta de dinheiro, maior do que qualquer falta de alimento. Porque nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela tem que estar ardendo dentro de nós. E aí, naquele momento, aquele fogo, aquelas chamas, ali naquela fornalha, e aí muitos pensaram, agora eles serão destruídos, porque eles não quiseram se prostrar aos nossos deuses. E aí vem a palavra do Senhor e fala que o fogo não é para destruir, o fogo é para libertação. Então o fogo, ele liberta. O fogo que estava ali sendo preparado era para libertar. E libertar quem? Quem que seria libertado naquele momento? O próprio rei Nabucodonosor. Então Deus, ele usa situações, ele permite que situações aconteçam para que a glória dele seja reconhecida lá na frente. E aquele fogo, enquanto Nabucodonosor pensava que era para destruir 3 homens que serviam fielmente a Deus, ele mal sabia que aquele fogo era para trazer a libertação dele. Por quem você tem orado? Por quem você tem buscado orar? O rei olha para a fornalha e se espanta. E fala, não lançamos nós 3 homens lá dentro? E quando eu tinha os meus 22 anos, que eu comecei a me apegar a essa palavra, eu falei, gente, mas que história impactante. Como que seria assistir tudo isso? Quando fala, não lançamos nós 3 homens dentro daquela fornalha. E o fogo era tão grande, mas tão grande que até os homens que estavam ali para jogar, Mesaque, Abidnego e Sadraque, morreram. Nem eles suportaram o calor daquela fornalha. E aí o Senhor usa de estratégia aquele fogo, o Senhor usa de estratégia aquela fornalha para poder libertar uma pessoa, porque ele sabia que a partir daquela pessoa, muitos seriam também libertos. Porque era um homem poderoso, era o rei. E quantos não gostariam ali naquele momento de seguir as vontades e seguir as leis impostas pelo rei? Então Deus só precisou mover um. Deus só precisou usar aquele fogo, aquela fornalha, para poder libertar Nabucodonosor. E eu tenho certeza que a partir dali muitos se converteram e se lançaram aos pés do Senhor. Porque foi instituído pelo rei que haveria somente um Deus a ser adorado. E Deus, ele faz assim, né? Ele usa as coisas loucas desse mundo mesmo para nos confundir. Enquanto Nabucodonosor estava ali, pensando, é hoje que eu acabo com esses 3. Peguem, amarre-os. E pegou o cara mais forte do seu exército e fala, amarra. E quantas vezes o inimigo tem feito isso com você? Fala, você vai ser amarrado, você vai ser jogado dentro de uma fornalha. Vamos ver se você vai sobreviver. Mas aí vem o joelho no chão, vem a cara no pó, né? Vem a oração, vem o pedido de socorro e o Senhor fala, calma. Deixa a fornalha esquentar 7 vezes mais, porque eu vou te tirar. Porque não é somente para te salvar, é para que outros que estavam ali por detrás serem salvos através da tua vida. Irmãos, isso é muito forte. E quando aqueles 3 homens foram lançados dentro da fornalha, e aí Nabucodonosor fala, mas como assim? Não eram só 3? Quem é esse outro terceiro? O quarto que está ali? Quem é esse outro que está ali e não estão sofrendo nada? Eu não sinto cheiro de nada. Não sinto cheiro de queimado, não sinto cheiro de fumaça, não sinto cheiro de nada.
que se compare ao cheiro da carne assando numa fornalha. E nos Salmos, Glaucia, Salmos 23:4, ainda fala o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Então, os três, eles se mantiveram firmes, eles acreditavam que o Senhor, na hora certa, estaria ali para salvar eles. E quando eles saíram da fornalha, algo muito extraordinário aconteceu, porque o fogo não queimou o corpo, o cabelo não estava queimado, as roupas não queimaram e não havia cheiro nenhum neles. Algo inexplicável, né? Para uma fornalha 7 vezes mais aquecida do que era feito antes. E Deus ele é tão importante e tão soberano que quando Ele age, Ele não age pela metade, Ele age por inteiro, porque a obra do Senhor ela é completa. Irmãos, a obra do Senhor ela é completa. Não tenham dúvida. Não tenham dúvida. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego depois de ver aquele feito do Senhor na vida deles. Então quem permanece fiel não termina na fornalha, termina próximo ao Senhor Jesus Cristo. Então quem permanece firme a Deus pode participar do banquete, pode viver o real, aquilo que Deus tem, a promessa do Senhor na sua vida. E Deus sempre tem um novo capítulo preparado para nós. Então, quando nós olhamos para essa história e nós fazemos o paralelo com os tempos atuais, é de cortar o coração quando a gente vê tantas pessoas se curvando a tantos deuses, a tantas coisas, e muitas vezes duvidando da existência de Deus. Então nós precisamos permanecer fiel a Deus, porque a nossa fidelidade a Deus, ela vai nos fazer passar pela fornalha. E não vamos sofrer um arranhão, porque Deus é fiel. Deus sempre tem uma estratégia para cada um de nós. E nós precisamos estar sempre ali, firmes, na presença do Senhor. Então, hoje, existem algumas fornalhas, que é a crise emocional, perseguições, tentações, pressão da sociedade, dificuldade financeira, momentos de solidão. Qual dessas fornalhas você tem passado ultimamente? Quantas fornalhas e quais você tem passado ultimamente? E qual delas você vai se dobrar? Qual delas você vai se dobrar? Irmãos, pensem bem antes de se dobrarem a qualquer fornalha que aparecer na sua frente. Porque quem permanece fiel a Deus vai ter quebras de amarras, o Senhor vai tirar do cativeiro, o Senhor vai tirar da solidão, o Senhor vai tirar da crise financeira, o Senhor vai tirar da crise emocional. E o Senhor vai te fazer destaque, né? Podemos dizer assim, vai te fazer destaque entre aquela sociedade que está tentando te arruinar todos os dias um pouco mais. Então, a fidelidade do Senhor, ela pode terminar em vitória para a sua vida. Talvez hoje você esteja sentindo que não está dentro da fornalha. Mas, ore. Porque aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Porque é muito fácil apontar para o outro que está ali, quase caindo numa fornalha, nessas armadilhas do mundo.
Mas o Senhor, Ele é Deus para salvar, para curar, para libertar. O fogo não veio para destruir, ele veio para revelar o caminho que você deve seguir. O Senhor, Ele mostra a sua grandeza de muitas formas. E nós precisamos estar com os ouvidos e os olhos atentos para poder entender qual que é a mensagem do Senhor. E nós precisamos olhar para as nossas vidas de uma forma onde nós questionemos se estamos sendo fiéis a Deus, se estamos buscando Deus, porque é muito fácil olhar para o outro. Nós precisamos nos examinar para saber se estamos vivendo tudo aquilo que de fato nós pregamos. Então, quando você se deparar com a sua fornalha, não se curve diante dela. Lembre-se que existe um Deus que é fiel, um Deus que vai cuidar dos seus planos, um Deus que vai te salvar, um Deus que estará lá na fornalha com você. Porque quem anda com Deus pode entrar em qualquer fornalha. Quem anda com Deus pode entrar em qualquer fornalha, não tenha medo. Porque Ele será o segundo, será o terceiro, será o quarto homem que estará com você. O Senhor, Ele vai cumprir o papel dEle porque Ele é fiel na tua vida. E nós precisamos crer. Deus está presente no meio da prova. Deus estava presente quando os jovens estavam ali e foram lançados na fornalha. Apareceu um quarto homem com eles e Deus estava no meio do fogo com eles. Isso nos lembra que Cristo fez por nós naquela cruz também. Hoje, sendo Santa Ceia, nós precisamos entender que hoje o Senhor, Ele esteve pendurado naquela cruz e Ele trouxe a salvação para todos nós. Então, nós podemos dizer que o Senhor, Ele já fez, Ele já andou na fornalha conosco. Jesus, Ele não ficou distante do sofrimento. Ele fez por nós. Ele fez por cada um de nós. Ele veio na forma de humano e passou por todas as nossas dores. E Jesus esteve e estará sempre na fornalha conosco, mas nós precisamos ser fiéis a Ele. Quando participamos da ceia, lembramos que Deus entrou no fogo. E Jesus, Ele entrou no fogo da humanidade, quando Ele estava disposto a subir naquela cruz e ser moído. E quando nós falamos de fornalha, que é uma fornalha maior do que a cruz, o que Jesus passou. Irmãos, nós precisamos continuar crendo, precisamos continuar lutando, precisamos continuar sendo instrumentos do Senhor aqui nessa terra. Nós precisamos nos colocar cada vez mais na presença do Senhor. Você já parou para se perguntar se você está se doando de forma suficiente? Todos os dias eu questiono isso a Deus. E peço perdão, porque parece que eu não estou me doando o suficiente. E quando nós olhamos para histórias tão impactantes, e quando nós lembramos que o nosso Jesus, Ele foi moído naquela cruz, será que eu estou mesmo? Será que estamos nos dando, nos entregando de forma suficiente? Será que estamos sendo claros com o Senhor? Por mais que Ele tenha acesso a tudo o que nós pensamos e tudo o que iremos falar, mas será que nós abrimos a boca e falamos, Senhor, me perdoa? Irmãos, eu tenho questionado muito a Deus quanto à questão da minha fé. E não é porque está abalada, não, é porque eu quero que cresça cada vez mais. É porque eu quero cada vez mais me entregar ao Senhor e falo, Senhor, não quero sair dos teus caminhos nunca mais. E quando a gente se depara com várias fornalhas, com várias situações, e o mundo ele é cheio de tentação, os banquetes do mundo ele tem atraído muita gente.
E corta o coração quando a gente vê pessoas saindo do centro da vontade de Deus. Então, seja instrumento do Senhor, leve a mensagem. Aquele amigo, aquela família que está ali distante do Senhor. Seja instrumento de Deus. Peça a Deus para te capacitar, para te instruir a levar a palavra, o evangelho do Senhor. Porque não é fácil. Nós sabemos que não é fácil andar com Cristo. Mas uma coisa nós temos certeza, que teremos vitória lá na frente. Então, nós precisamos cada vez mais, como temos dito aqui todos os finais de semana, oremos mais por nossos amigos, por nossos familiares, por nossos irmãos em Cristo, pela nossa liderança, e que o Senhor venha nos capacitar cada vez mais. Que nós sejamos instrumento e que nós possamos ser aquilo que pregamos todos os dias. Nós não podemos nos prostrar diante de qualquer coisa, diante dos banquetes da vida. Quantas pessoas que estão adorando pedras, estão adorando mármores, estão adorando plantas, estão adorando animais, estão adorando, colocando tudo acima do que é Deus. Gente que está morrendo, mas não aceita receber Cristo como seu Salvador. Gente que entra na vida do crime, mas não aceita e não entende que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Quantas famílias estão sendo destruídas, quantos lares estão sendo destruídos. E às vezes é por causa de divergência, é por causa de crença, é por causa de tudo, menos por causa de Jesus Cristo. E nós precisamos ter esse entendimento que as fornalhas que o Senhor tem colocado na nossa presença, ela vai nos ajudar a trazer outras pessoas, não por nós, porque nós não merecemos, para a glória e honra do Senhor. Então nós precisamos ter esse entendimento que quando o Senhor muitas vezes coloca um problema na nossa frente, é um amigo para orar, é uma pessoa para orar, ali tem um mistério por trás. Quem sabe não é a salvação do outro. Quem sabe não é a salvação de um exército que está ali para receber a Cristo como seu único Salvador. E nesse dia de ceia, gente, nós precisamos, não somente no dia da ceia, mas nós precisamos nos curvar ao Senhor e nos examinar e buscar e ter o entendimento de quem é Jesus Cristo. Porque os deuses de antigamente continuam hoje. Os mesmos deuses que existiam naquela época continuam existindo hoje. Então tem gente que não acredita ainda em Cristo, assim como não acreditavam naquele momento. Tem gente que não busca Cristo, assim como não buscavam antigamente. Tem gente que prefere ter uma imagem ali adorando, mas não adora o Cristo que desceu da cruz. E nós precisamos nos conscientizar de que nós servimos um Deus que é verdadeiro, o homem que veio como homem para essa terra, que passou pelas nossas mesmas dores, que passou por sofrimentos que jamais passaremos. Então nós precisamos ter essa consciência de que Deus, Ele estará na fornalha conosco, independente da circunstância. Nós precisamos entender que Deus, Ele é o Criador dos céus, da terra, do mar, e que não há, nem haverá jamais outro igual a Ele. Nós precisamos todos os dias adorar, buscar, exaltar, falar da palavra do Senhor, seja por mensagem, seja por oração, porque o Senhor conhece os seus filhos, cada um pelo nome, e nós podemos orar por uma nação
que está passando por um momento difícil, por vizinhos que estão passando por problemas com a chuva, por famílias que estão sendo destruídas. A questão que aconteceu em Juiz de Fora, as chuvas, onde meu coração sangrou quando uma mulher falou: esse já é o último corpo que eu vou enterrar da minha família, o 8º corpo que eu vou enterrar da minha família. Ou seja, 8 pessoas morrendo da mesma família. Ou seja, uma família que acabou. Onde você vê passando uma jovem que está no dia do seu aniversário, curtindo a festa, e o DJ vai lá assediar a menina para querer namorar, a menina fala não, ele dá mais de 15 facadas na menina. É sobre isso, a gente não pode fechar os olhos. Eu tenho evitado assistir jornal também, eu não tenho assistido porque é muita miséria que acontece. Tem sido muita desgraça que está sendo televisionada, muita coisa que acontece nesse mundo. Mas essas coisas também vêm como um despertar para que o povo de Deus continue orando uns pelos outros, para que o povo de Deus entenda que as fornalhas do mundo estão superaquecidas, que está 7 vezes mais, assim como foi dito no início, né? O Lucas falou que agora agora está mais claro do que nunca e está cada vez piorando. E nós precisamos continuar orando uns pelos outros, porque às vezes um dia é uma família de um que está sofrendo, no outro dia é a família do outro, e a gente precisa pregar para a nossa família também, porque quem sabe amanhã. Nós não sabemos. Então nós precisamos cada vez mais buscar o Senhor. Irmãos, meditem, busquem em sua intimidade, né, em casa, durante a semana, e vejam quais são as fornalhas que estão na sua frente, quais as escolhas que você precisa fazer, o que é que tem te desviado da presença de Deus, o que é que tem te desviado de buscar o reino de Deus. Então, assim, nós precisamos cada vez mais estar convictos de que o Senhor é o nosso Salvador e que nós não podemos viver sem esse Pai maravilhoso. Curvem suas cabeças, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, neste momento, Senhor, apresentamos a vida dos irmãos que estão aqui na Tua casa. Apresentamos a vida de cada família aqui representada, Senhor. Que os Teus anjos vão de encontro a cada casa, a cada pessoa, visita cada lar, vai quebrando, Senhor, toda amarração com Teu fogo, Jesus. Que o Teu rio de águas vivas, Senhor, adentre em cada casa e tire, Senhor, toda amarração maligna, tire todo espírito de morte, tire todo espírito de pobreza, que o Senhor esteja presente cada dia mais, Senhor. Envia os Teus anjos àquelas pessoas que estão sofrendo neste momento, Senhor. Aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, que haja um momento de transformação no momento da dor, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós clamamos a Ti e pedimos, ó Deus, esteja conosco sempre, daqui para frente, Senhor. Aqueles que ainda não Te aceitaram, Deus, lembrem-se que o Senhor morreu na cruz para nos salvar. Que haja uma salvação mútua, Senhor, que eles possam ter entendimento que a Tua palavra é vida, que o Senhor é o Salvador, que o Senhor é o Redentor, que o Senhor vive e pode viver em cada um de nós, Senhor. Que o Espírito Santo Consolador seja presente em nossas vidas, em nossos lares, ó Pai. E em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, eu Te agradeço por essa oportunidade, Pai. Amém.